Então, mais uma vez, eu gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão participando dessa live, aos colegas que estão na apresentação e na organização. Queria dizer que é um privilégio muito grande poder participar. E coube, então, falar sobre ciência e desnutrição no Brasil. A primeira informação que eu gostaria de trazer aqui é com relação às diferentes maneiras de se ver a fome do ponto de vista da ciência, né? Você pode ter um olhar macro ou pode ter um olhar micro, né? Desde a análise da população, como a professora Fernanda acabou de fazer de forma magistral, até aquele olhar que se concentra no indivíduo, né? Ou seja, desde a ciência epidemiológica até a ciência fisiológica, podemos dizer assim. Próximo, por favor. Essa figura já é clássica, né? Mostra que padrões nutricionais diferentes podem levar a padrões diferentes de desenvolvimento do organismo. A gente vai falar muito de desenvolvimento porque, durante esse período da vida, do ponto de vista fisiológico, a carência dos nutrientes produz consequência muito mais drástica, né? Então, é difícil... Pode voltar aí um pouco, por favor? É difícil acreditar, mas essas duas crianças são irmãs gêmeas. E essa mãe de primeira viagem acreditou no que lhe disse a mãe do seu marido, isto é, a sogra, de que o seu leite materno só seria suficiente para alimentar o menino. E a menina foi alimentada com leite artificial, industrializado, preparado, sabe-se lá com que diluição, com que qualidade de água, e o resultado foi esse aqui. O próximo, por favor. Então, em linhas gerais, né, para que a gente precisa de uma boa alimentação? Para que aquele indivíduo que começa a sua vida como uma única célula, que é o zigoto, né? E essa célula tem que se dividir, gera duas de menor tamanho que precisam crescer, né? Então, esse processo de divisão se chama de hiperplasia, e depois esse aumento de tamanho é a hipertrofia. Atingindo o tamanho original, elas aí se dividem do novo e assim vai, né? O que era 1 passa a ser 2, depois 4, 8, 16, 32, 64, etc. E esse processo requer nutrientes, né? Então, há uma necessidade de nutrientes para um bom desenvolvimento e, consequentemente, funcionamento de órgãos e sistemas. Eu não estou dizendo aqui nenhuma novidade, porque isso é conhecimento de muitas décadas já. Isso já é sabido há muitas décadas. Então, a alimentação de qualidade é um pré-requisito para um bom desenvolvimento orgânico. E não existe nada mais catastrófico para um país do que ter um contingente de sua população, Fernanda acabou de mostrar isso, né? Com deficiências na sua força de trabalho, na sua capacidade intelectual e assim por diante. Próximo, por favor. Aqui está um exemplo experimental do que eu acabei de dizer, né? Então, também é difícil acreditar que esses dois animais têm a mesma idade, né? Mas tem. Agora, é muito fácil adivinhar qual é o desnutrido, né? Então, esse é o que acontece com esse organismo quando falta alimentação, né? Quando faltam nutrientes. Próximo, por favor. Do ponto de vista experimental, há várias formas de mostrar que alterações do comportamento também estão relacionadas com desnutrição. Isso aqui é um teste muito simples que se faz em animais de laboratório, em que se mede o tempo que o animal gasta num determinado setor de um aparelho chamado labirinto em cruz elevado, né? E isso aqui indica que, na vigência da desnutrição, o organismo passa um tempo muito significantemente mais curto nos braços abertos, indicando maior ansiedade, né? Esse é um teste que já está validado para quantificar a ansiedade, porque fármacos ansiolíticos, está aqui à direita do gráfico, melhoram esse comportamento indicativo de ansiedade, né? Você compara dois animais normais, um que recebeu uma solução de soro fisiológico que não é inócua, não faz, e outro que recebeu um ansiolítico, ele passa a ter um comportamento como se tivesse bem menos medo, bem menos ansiedade do que
o seu controle. Então, próximo, por favor. São dados que mostram essas alterações de comportamento. E para fundamentar o que eu já havia dito, de que esses conhecimentos estão aí há muito tempo, né? Esse é um trabalho publicado em 1979, do século passado, né? Feito na Universidade Federal de Pernambuco, e essas colunas indicam reações comportamentais diversas, medidas desses animais de laboratório. E nota-se claramente que à esquerda do gráfico há uma série de reações que ocorrem de forma deficitária, abaixo do nível de 100%, que é o nível do controle. Enquanto que do lado direito do gráfico, há reações que ocorrem de modo excessivo. Então, comportamentos excessivos em contraponto a comportamentos deficientes. Curiosamente, os que estão deficientes são comportamentos que, sabidamente, são indicativos de aprendizado. O animal aprende menos naquela situação em que ele teria que aprender, mas aprende menos com um gasto energético muito grande, porque realiza de forma exagerada uma série de reações comportamentais que não são eficazes para o aprendizado, são reações que expressam apenas excesso de emocionalidade desses animais. Então, um animal que tem uma emocionalidade exagerada, né? O famoso pavio curto, como se diz, mas com a eficiência de aprendizado muito menor. E isso é um desastre em termos populacionais humanos, né? O próximo, por favor. E para que não se diga que aquilo só acontece em animal, né? Acontece também no ser humano, como já vimos no caso daqueles 2 gêmeos e no caso desta criança aqui. Quero chamar a atenção é que existe uma desproporção entre o tamanho da cabeça e o tamanho do restante do corpo. Ambos sofrem na desnutrição, mas o corpo sofre mais. A cabeça é poupada, provavelmente porque o órgão que está aqui dentro, que é o cérebro, né, é poupado. E isso faz com que haja uma desproporção nas dimensões do corpo da criança e, como consequência, a criança, embora tenha uma cabeça menor, nos dá a impressão ao exame clínico de que ela é uma criança que tem um cabeção. Na verdade, ela tem um corpo desproporcionalmente muito afetado pela desnutrição. E a gente tenta entender o que se passa, né, com esse órgão que está aqui dentro. Já mostrei uma série de dados aí, ainda do século passado, e vou mostrar mais alguns para ilustrar melhor. Por favor, o próximo. Quando essas crianças conseguem sobreviver e atingir idades maiores, né, as diferenças muitas vezes persistem, né? Aqui, essa criança que está aqui no meu lado direito, a criança menor, é a criança mais velha, né? E ela é menor porque foi desnutrida, enquanto que a outra não, né? A grande pergunta, a grande interrogação nossa é o que se passa em termos de funcionamento com o órgão que está aqui dentro das cabeças, né? Próxima, por favor. E aqui é um estudo, um raro estudo em humanos, raro no sentido de que os autores tiveram uma felicidade muito grande de reencontrarem crianças que eles avaliaram durante o primeiro ano de vida, reencontraram essas crianças quando elas estavam na high school, quer dizer, já no nível universitário. E aí avaliaram o chamado coeficiente intelectual dessas crianças. E está mostrado aqui em vermelho são os valores médios desse QI, tanto o QI total como as suas partes, verbal e não verbal, e os valores médios, que está um pouco desconfigurado, mas são valores médios significantemente inferiores ao do grupo controle, mostrando que aquela deficiência nutricional lá no primeiro ano de vida deixou seu impacto ao longo dos anos, né, e foi detectado no período já universitário dessas crianças. Então, é um estudo de rara felicidade, porque é difícil encontrar os mesmos indivíduos tanto tempo depois e reavaliá-los, né? Próximo, por favor. Do ponto de vista estrutural, nós também sabemos que podem ocorrer alterações, né? Por exemplo, aqui estou comparando animais, no caso são ratos albinos,
filhotes pequenos que mamaram em ninhadas muito pequenas, ninhadas de tamanho médio, que é o nosso controle, e ninhadas de tamanho grande, onde há uma competição pelo leite materno, e aí eles acabam ficando desnutridos. Se vocês tiverem muita fé, vocês vão ver que esse neurônio aqui, ele tem um corpo celular de dimensões maiores do que esse. E esse tem um corpo de dimensões intermediárias. Um corte ao longo do córtex cerebral também mostra uma espessura maior aqui, em contraposição a uma espessura menor aqui, indicando, sugerindo que esse grupo é desnutrido. Próximo, por favor. A nível ainda de mais detalhe, pode-se avaliar até mesmo padrões de ramificação neuronal e se perguntar se há um papel funcional para tais padrões, né? Nós sabemos que esse padrão de ramificação dessas células é que lhes permite a comunicação com outras células e outros setores do organismo. Então, os estudiosos chamam esse primeiro ramo que sai do corpo celular de ramo de primeira ordem, e aquele se subdivide em 2 ramos de segunda ordem. Esse ramo de segunda ordem aqui vai se subdividir em 2 de terceira ordem, que dá 2 de quarta e assim por diante. Hoje em dia, com programas de computação adequados, já é possível se quantificar não só a exuberância dessa ramificação, como até mesmo medir os ângulos dessas ramificações, e é de se perguntar se a modificação desse padrão teria um papel funcional no ser humano, né? Nos animais parece que tem, mas no ser humano não sabemos ainda. Próximo, por favor. Considerações finais. A ciência frente ao tema da fome. Bem, a primeira consideração é repetir o que eu disse no início. As informações científicas para a solução do problema já estão aí. Não se faz mais necessário novas descobertas para solucionar o problema. Como eu digo em sala de aula para os alunos, a solução do problema, no momento, depende muito mais de força de vontade política, e, às vezes, eu digo também, de vergonha na cara de alguns políticos no nosso governo, né? E, nesse contexto, eu não poderia deixar de destacar a contribuição de cientistas e outros intelectuais no Brasil, sobretudo na nossa região, né? Que vão de José de Castro, Nelson Chaves, Anaide Teodósio, até artistas e intelectuais como João Cabral de Melo Neto e Euclides da Cunha. Por que eu estou citando Euclides da Cunha aqui, né? Porque naquela sua obra, Os Sertões, ele disse uma frase que todo mundo cita, mesmo quem não leu o livro cita, é que, próximo, por favor, que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Melhor, se ele fosse fisiologista, melhor seria ter escrito: o sertanejo que sobrevive é, antes de tudo, um forte. Porque os mais fracos morrem logo, né? Ocorre um processo de seleção natural, e os geneticamente mais privilegiados têm a oportunidade de transmitir seus genes às gerações futuras. E é por essa razão que regiões de fome endêmica, como o Nordeste, ainda não são um deserto, né? A população continua aumentando porque os que sobrevivem são realmente, antes de tudo, um forte. E no próximo slide eu vou concluir, então, minha apresentação citando uma frase que eu gosto muito do professor Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu estudei meu mestrado. Ele dizia que na universidade ensina-se porque se faz pesquisa. Muito obrigado pela atenção.